Dormir na bondade de Deus. Orações bíblicas tranquilas para a hora de dormir, para ajudá-lo a descansar abençoado. Antes de encerrar este dia, permita que sua mente desacelere e que seu coração encontre descanso na presença do Senhor. Independentemente de como foi seu dia, independentemente das batalhas enfrentadas, existe um lugar seguro preparado por Deus para você. Esse lugar é o descanso que vem da confiança nele. Agora é o momento de silenciar os ruídos, acalmar os pensamentos e permitir que a palavra de Deus envolva sua alma, trazendo paz, esperança e segurança. A Bíblia nos ensina que Deus cuida de nós mesmo quando tudo parece escuro. Um exemplo poderoso disso está no livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículos de 1 a 10. O texto diz que Jonas orou ao Senhor, seu Deus, desde o ventre do grande peixe, dizendo que clamou ao Senhor em sua angústia, e o Senhor lhe respondeu. Do ventre do abismo ele gritou por socorro, e Deus ouviu a sua voz. Jonas reconheceu que havia sido lançado nas profundezas, no coração dos mares, cercado pelas correntes, enquanto todas as ondas e vagas passavam sobre ele. Em meio ao desespero, ele pensou ter sido lançado para longe da presença do Senhor, mas ainda assim declarou que tornaria a olhar para o santo templo de Deus. As águas o envolveram até o pescoço, o abismo cercou, algas se enrolaram em sua cabeça. Ele desceu até os fundamentos dos montes, até a terra cujas trancas se fecharam para sempre. Mesmo assim, o Senhor trouxe sua vida de volta da cova. Quando sua alma desfalecia, Jonas lembrou-se do Senhor, e sua oração chegou até Deus, ao seu santo templo. Ele declarou que aqueles que se apegam a ídolos inúteis abandonam a misericórdia, mas que ele, com voz de gratidão, ofereceria sacrifícios ao Senhor. O que havia prometido, ele cumpriria. A salvação pertence ao Senhor. Então o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas em terra firme. Essa passagem nos lembra que não existe lugar tão profundo, tão escuro ou tão distante onde a mão de Deus não possa nos alcançar. Mesmo quando nossas escolhas nos levam a situações difíceis, ou quando nos sentimos presos sem saída, Deus continua atento ao nosso clamor. O Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1, declara que não devemos permitir que nosso coração fique aflito. O próprio Jesus nos orienta a não vivermos dominados pelo medo ou pela insegurança, mas a crer firmemente em Deus e a confiar nele, exercendo fé, mantendo-nos firmes e confiantes, e também crendo em Jesus. O livro dos Salmos, Salmo 121, versículos 1 e 2, afirma que levantamos nossos olhos para os montes e perguntamos de onde vem o nosso socorro. A resposta é clara e poderosa. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sim, o nosso auxílio vem do Criador de tudo o que existe. Mais adiante, no mesmo Salmo 121, versículos 7 e 8, está escrito que o Senhor nos guardará de todo mal. Ele guardará a nossa alma. O Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Essas promessas são âncoras para o coração cansado. Elas nos lembram que, enquanto dormimos, Deus permanece vigilante. Enquanto descansamos, Ele trabalha. Enquanto fechamos os olhos, Ele continua guardando cada detalhe de nossa vida. Mesmo o próprio Jesus, quando esteve neste mundo, enfrentou tentações. O Evangelho segundo Lucas relata que, quando o diabo tentou Jesus, dizendo que, se ele fosse o Filho de Deus, transformasse uma pedra em pão, Jesus respondeu com a palavra, declarando que está escrito que o ser humano não viverá somente de pão, mas de toda palavra que procede de Deus. Quando o inimigo ofereceu poder e riquezas, Jesus respondeu novamente com a Escritura, afirmando que somente ao Senhor, nosso Deus, devemos adorar, e somente a Ele devemos servir. E quando o diabo tentou Jesus uma terceira vez, citando a própria Escritura de forma distorcida, Jesus respondeu mais uma vez com a verdade, demonstrando que a palavra de Deus é nossa maior defesa. Isso nos ensina que, quando somos confrontados por dificuldades, medos ou tentações, a palavra de Deus precisa habitar profundamente em nosso coração. Ela é nossa proteção,
nosso escudo e nossa fonte de força. Agora, enquanto você se prepara para descansar, permita que essas verdades se acomodem em sua mente. Permita que seu coração encontre repouso na fidelidade de Deus, sabendo que Ele nunca falha e nunca abandona aqueles que confiam nele. Quando enfrentamos momentos difíceis e sentimos que estamos encurralados, a palavra de Deus precisa ser a nossa principal fonte de encorajamento. Ela é aquilo que reacende o fogo da nossa fé, renova nossa esperança e fortalece nossa confiança. Independentemente do tamanho do problema, da força do inimigo ou das circunstâncias que nos cercam, possuímos uma segurança divina e celestial. Essa segurança é a palavra viva de Deus. Por isso, é importante observar atentamente o que aconteceu com Jesus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. A Bíblia relata que Jesus estava no deserto e foi tentado pelo diabo. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos 13 e 4, está escrito que o diabo disse a Jesus que, se ele fosse o Filho de Deus, ordenasse que uma pedra se transformasse em pão. Jesus respondeu dizendo que está escrito que o ser humano não viverá somente de pão, mas de toda a palavra de Deus. Nos versículos 5 até 7 do mesmo capítulo, o diabo continua suas investidas e oferece a Jesus os reinos deste mundo. No entanto, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 8, Jesus responde dizendo que está escrito que devemos adorar ao Senhor, nosso Deus, e somente a Ele servir. O inimigo, de forma ousada, tenta Jesus uma terceira vez. No versículo 9, ele leva Jesus até Jerusalém e o coloca no ponto mais alto do templo, dizendo que, se ele fosse o Filho de Deus, deveria se lançar dali para baixo. Mais uma vez, Jesus responde com a Escritura. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos 10 e 11, Jesus declara que está escrito que Deus dará ordens aos seus anjos para guardá-lo, e que eles o sustentarão com as mãos, para que não tropece em pedra alguma. É importante compreender que o diabo tentou Jesus 3 vezes, e em todas as 3 ocasiões Jesus respondeu com a palavra de Deus. O inimigo bateu a porta 3 vezes, e todas as vezes foi respondido com a verdade das Escrituras. Foram oferecidos riquezas, poder e glória, mas Jesus estava satisfeito, pleno e fortalecido pela palavra de Deus. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Quando o inimigo tenta você, qual será a sua resposta? Quando ele bate à porta da sua mente, do seu coração ou da sua casa, tentando convencê-lo a abrir espaço para o medo, para a dúvida ou para o pecado, como você reage? Existe palavra de Deus suficiente dentro de você para resistir. Existe palavra de Deus suficiente dentro de você para lutar. É por isso que precisamos habitar na palavra de Deus e meditar nela continuamente. A palavra nos ensina como resistir ao inimigo, como vencê-lo e como sermos protegidos contra seus ataques. Agora, transforme isso em oração. Senhor Jesus, Tu és grande e poderoso. Eu oro para que a Tua palavra seja guardada no mais profundo do meu coração. Ajuda-me a viver de acordo com os princípios e mandamentos contidos na Tua palavra. Oro para que o Espírito Santo torne viva a palavra de Deus dentro de mim, que ela seja gravada em meu coração. Se o inimigo tentar me seduzir, permite que a Tua palavra se levante dentro de mim e me fortaleça. Se ele tentar me atrair com riquezas, fama ou qualquer coisa deste mundo, ajuda-me a permanecer firme na Tua verdade. Ajuda-me a lembrar do que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz que nenhuma tentação nos sobreveio, senão humana, e que Deus é fiel, e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar, mas juntamente com a tentação providenciará também o escape, para que possamos resistir. Senhor, é em Ti que encontro plena satisfação. Se tenho fome, Tu és o pão da vida. Se tenho sede, eu venho a Ti, pois sei que em Ti meu coração transborda como rios de água viva. Mantém-me forte, Senhor Jesus. Ajuda-me a rejeitar as investidas de Satanás. Ensina-me a declarar a Tua palavra quando sou confrontado pelo mal.
Eu me apoio na tua promessa registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13, onde está escrito que tu, Senhor, meu Deus, seguras a minha mão direita e me dizes para não temer, pois és tu quem me ajuda. Por isso, não terei medo, porque o meu socorro vem do Senhor. Ainda que o inimigo se levante contra mim, confiarei em ti. Ainda que adversários se levantem, tu serás o meu defensor. Está escrito no livro dos Salmos, Salmo 27, versículo 1, que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e que não há motivo para temer. O Senhor é a fortaleza da minha vida, e de quem terei medo? Mesmo que as lutas da vida se apresentem de muitas formas, tu és o meu refúgio no dia da angústia. Estou seguro nas tuas promessas. Tu és um Deus que nunca perdeu uma batalha, nunca foi derrotado e jamais será vencido. Portanto, tudo que se levantar contra mim não prevalecerá, pois tenho um Deus forte e todo-poderoso lutando por mim. Pai, eu declaro vitória em Jesus. Declaro que sou mais que vencedor, conforme a tua palavra. Estou coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Tu sejas louvado, exaltado e glorificado. Agradeço-te por ouvires a minha oração. Oro em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Todos nós enfrentamos, de tempos em tempos, circunstâncias difíceis nesta vida. Existem acontecimentos, palavras e situações que nos ferem e nos deixam abatidos. No entanto, existe consolo no Senhor. Existe esperança e cura em Jesus Cristo. O Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1, nos lembra novamente que não devemos permitir que nosso coração fique perturbado, dominado pelo medo ou pela insegurança. Jesus nos chama a confiar em Deus com fé firme e constante. Em Jesus Cristo, você pode se enxergar livre da depressão, da culpa, da vergonha e da condenação. Em Jesus, você pode se ver livre da ansiedade e do estresse. O próprio Senhor nos disse para não deixarmos nosso coração ficar aflito. A pergunta é: quantos de nós escolhemos obedecer a essa instrução? Quantos escolhemos a fé em vez do medo? Quantos escolhemos confiar em Deus em vez de focar apenas nos problemas? Em Jesus Cristo, você tem paz, refúgio e vitória garantida. Se o seu coração estiver perturbado hoje, leve seus fardos ao Redentor. Leve aquilo que tem incomodado sua alma e deposite aos pés do Senhor. Leve tudo a Jesus. A dor das críticas, a dor da traição, a dor das decepções. Leve tudo a Jesus Cristo. O livro dos Salmos, Salmo 147, versículo 3, declara que o Senhor cura os quebrantados de coração e trata as suas feridas. Não existe abismo tão profundo do qual Deus não possa resgatá-lo. Não existe escuridão tão intensa que a luz de Deus não possa iluminar. Por isso, não permita que seu coração fique aflito. Convide o Senhor para dentro das suas circunstâncias. Jonas orou a partir de um lugar de escuridão profunda e de extrema angústia. Ele orou quando não havia mais para onde correr, quando não existia nenhuma outra alternativa humana. Ele orou do ventre de um grande peixe, um lugar de completo isolamento, silêncio e impotência. Ainda assim, foi exatamente ali que Deus ouviu sua oração. Muitas vezes, na vida, também nos encontramos em situações semelhantes. Seja por decisões equivocadas, seja por circunstâncias fora do nosso controle, todos nós, em algum momento, nos vemos como Jonas, presos em um lugar apertado, desconfortável e assustador. A lição que aprendemos é que, mesmo ali, Deus continua presente. O livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículos de 1 a 10, declara novamente que Jonas clamou ao Senhor em sua angústia, e o Senhor lhe respondeu. Ele clamou do fundo do abismo, e Deus ouviu sua voz. Jonas reconheceu que foi lançado nas profundezas, cercado pelas águas, envolvido por ondas e correntes, sentindo-se afastado da presença de Deus. Ainda assim, ele escolheu olhar novamente para o santo templo do Senhor. As águas quase lhe tiraram a vida. O abismo o cercou.
Algas se enrolaram em sua cabeça, e ele desceu até os fundamentos dos montes, até a terra cujas trancas se fecharam para sempre. Mesmo assim, Deus trouxe sua vida de volta da cova. Quando sua alma desfalecia, Jonas lembrou-se do Senhor, e sua oração chegou até o santo templo. Ele declarou que aqueles que confiam em ídolos vazios abandonam a misericórdia, mas que ele ofereceria sacrifícios com voz de gratidão. A salvação pertence ao Senhor. Essas palavras são um lembrete poderoso de que Deus responde ao clamor sincero. Quando tudo parece perdido, quando a força se esvai, quando o coração se sente esmagado, ainda assim podemos clamar ao Senhor, e Ele nos ouvirá. Talvez você se identifique com a dor, o medo ou a sensação de impotência que Jonas experimentou. Talvez você esteja se sentindo sem forças, sem saída, como se não houvesse esperança. Se esse for o seu caso, permita que a palavra de Deus traga encorajamento à sua alma. No livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 2, Jonas declara que clamou ao Senhor em sua angústia, e o Senhor lhe respondeu. O mesmo Deus que respondeu a Jonas continua respondendo hoje. Nos momentos de dor, de aflição e de desespero, podemos clamar ao Senhor, e Ele nos ouvirá. Não importa qual seja a situação que você esteja enfrentando agora, clame ao Senhor. Não importa o quão difícil ou impossível pareça, clame a Jesus Cristo, e Ele responderá. Você o encontrará como Salvador, Libertador e auxílio presente. Agora, permita que essa verdade se transforme em oração. Pai amado, Tu és um Deus santo. Teu amor não tem fim, e Tua bondade é maravilhosa. Eu oro para que cures o meu coração. Restaura aquilo que foi quebrado dentro de mim. Não permitas que eu me entregue ao desânimo nem à tristeza profunda. Fortalece-me com a Tua alegria, pois está escrito no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Sê comigo, Senhor, e concede-me forças para suportar as provações que enfrento. Rei Jesus, o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1, declara que não devemos permitir que nosso coração fique perturbado, mas que creiamos em Deus e também em Ti. Eu recebo essa palavra. Meu coração não está dominado pelo medo, pois pertenço ao Deus Todo-Poderoso. Eu oro por uma paz que excede todo entendimento. Uma paz celestial que venha repousar sobre mim, cobrindo minhas emoções, minha alma e meu espírito. A Tua palavra declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Minha esperança está em Ti, Senhor. Tu és a âncora da minha alma. Inunda cada área das minhas emoções. Que o sangue de Jesus remova todo pensamento negativo. Tu és o bom pastor. Tu és o curador dos corações quebrantados. Eu clamo pela Tua grande bondade e pela Tua graça abundante. Que ela transborde em minha vida. A Tua palavra me convida a ir a Ti quando estou cansado e sobrecarregado, e Tu prometes me dar descanso. Eu me agarro às Tuas promessas, pois Tu honras a Tua palavra acima do Teu próprio nome. Renova minha mente, fortalece minha alma cansada e cura meu coração ferido. Senhor Jesus, a Tua palavra declara que Tu curas os quebrantados de coração e estás perto dos que têm o espírito abatido. Quando eu enfrentar as tempestades da vida, que a Tua presença acalme as águas. Não importa a circunstância nem a situação, Tu és a rocha eterna, minha torre forte e meu refúgio seguro. Quando eu me sentir fraco e cansado, se eu tropeçar ou cair, que a Tua força me renove. Que a Tua presença esteja sempre comigo, me cercando continuamente. Tu és fiel, e eu Te agradeço desde já por seres minha luz nas horas mais escuras. Em todas as situações que enfrento, ajuda-me a confiar que Tu estás no controle. Dá-me fé para crer que, quando eu clamar por ajuda, Tu me responderás. Tu és Deus acima de tudo, acima de toda autoridade, acima de toda circunstância. Tu reinas soberano no alto do trono, com todo o poder. É a Ti que eu recorro. É o Teu nome que eu invoco. É a Tua palavra que eu seguro com firmeza.
Que cada prova e cada luta me aproximem ainda mais de Ti. Que até mesmo as experiências dolorosas produzam crescimento, maturidade e fé em mim. O Espírito Santo, a oração e a ajuda divina nas nossas fraquezas. A Bíblia nos ensina que não estamos sozinhos nem mesmo nos momentos em que não sabemos o que dizer em oração. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, está escrito que, da mesma forma, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Essa passagem revela algo profundamente consolador. Existem momentos em que o cansaço emocional, a dor ou a confusão são tão grandes que não conseguimos formular palavras. Nessas horas, o Espírito Santo age como nosso auxiliador, intercedendo por nós de maneira perfeita, alinhada com a vontade de Deus. Alguém disse certa vez que o Espírito Santo não é apenas uma força a ser utilizada, mas uma pessoa a ser conhecida. Essa verdade transforma completamente nossa vida de oração. O Espírito Santo deseja relacionamento, comunhão e intimidade conosco. Querido ouvinte, por alguns instantes, convido você a mergulhar comigo na Palavra de Deus, para compreender melhor quem é o Espírito Santo e como ele atua em nossa vida espiritual. Ao entendermos isso, nossa oração se torna mais profunda, mais sincera e mais eficaz. O apóstolo Paulo nos mostra que a capacidade do Espírito Santo de se comunicar vai além da linguagem humana. Ele conhece as profundezas do nosso coração, aquilo que não conseguimos explicar, aquilo que sentimos, mas não sabemos nomear. Quando nos rendemos a Ele, podemos confiar que Deus compreende e responde às nossas necessidades mais profundas. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, está escrito que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Muitas vezes não sabemos o que Deus espera que oremos, mas o Espírito ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Isso significa que, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo na exaustão, Deus continua ouvindo. O papel do Espírito Santo em nossa vida é amplo e essencial. Aqui, Paulo destaca especificamente como o Espírito nos auxilia na oração. Ele chama atenção para nossas limitações humanas. Existem momentos em que não temos respostas, nem clareza, nem palavras adequadas. É exatamente nesses momentos que o Espírito Santo entra em ação, fazendo a ponte entre nossa fragilidade e o perfeito entendimento de Deus. Os gemidos que não podem ser expressos em palavras representam a capacidade do Espírito de compreender e comunicar aquilo que está no mais profundo do nosso ser. Ele entende nossas lágrimas silenciosas, nossos suspiros cansados e nossas dores escondidas. Perceba como o Espírito Santo é essencial para a sua vida de oração. Ele é quem nos fortalece quando estamos fracos. Muitas vezes somos fracos demais até para orar. Às vezes repetimos apenas pedidos superficiais, sem saber como ir além. Mas o Espírito Santo nos capacita, nos conduz e intercede por nós. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 7, nos alerta para não usarmos repetições vazias em nossas orações, como se muitas palavras fossem capazes de impressionar a Deus. Um dos maiores erros que podemos cometer é tentar orar sem a direção, a liderança e a influência do Espírito Santo. Sem ele, nossas orações se tornam vazias e sem profundidade. Quando nos rendemos ao Espírito Santo e permitimos que ele conduza nossa oração, é ele quem intercede por nós segundo a perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo é o ajudador perfeito, pois é ele quem torna nossas orações eficazes. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 27, está escrito que o Pai, que conhece todos os corações, sabe exatamente o que o Espírito está dizendo, porque o Espírito intercede pelos santos em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Isso nos traz segurança. Mesmo quando não entendemos nossa situação, mesmo quando não sabemos como orar,
O Espírito Santo garante que nossas súplicas cheguem diante de Deus de forma alinhada com seus propósitos. Para explicar isso de maneira simples, imagine alguém que o conhece profundamente, como um pai ou uma mãe que percebem quando você está triste, mesmo sem você dizer uma palavra. Deus nos conhece de maneira ainda mais profunda. Ele conhece cada pensamento, cada sentimento e cada necessidade do nosso coração. O Espírito Santo trabalha para nos alinhar à vontade de Deus enquanto oramos. Por isso, quando você não souber o que dizer, convide o Espírito Santo. Peça que ele ore por você, que fale ao Pai em seu lugar. Agora, transforme isso em oração. Espírito Santo, eu desejo viver uma comunhão verdadeira contigo. Quero experimentar um relacionamento profundo e frutífero contigo. Renova minha vida de oração. Desperta meu espírito e ajuda-me a vencer todo pecado que tenta me afastar de Deus. Espírito Santo, ajuda-me a superar tudo aquilo que tem me impedido de avançar. Sela minha vida, guarda-me e protege-me, para que o inimigo não encontre brechas. Cria em mim um desejo sincero de buscar a Deus com mais intensidade, com mais fervor e com mais constância. Ajuda-me a ser guiado pelo Espírito Santo em todas as áreas da minha vida. Conduz minhas decisões, minhas atitudes e minhas escolhas. Guia-me também nas pessoas com quem caminho, no círculo de influência que me cerca. Rodeia-me de homens e mulheres piedosos, que fortaleçam minha fé. Ajuda-me a não andar segundo o conselho dos ímpios, nem a permanecer no caminho dos pecadores, nem a me acomodar entre os zombadores. Senhor Jesus, agradeço-te por enviares o Consolador, o Espírito Santo. Quando eu me sentir fraco, cansado ou sem forças, que o Espírito Santo me sustente. Quando eu estiver abatido e sem ânimo, que ele me renove. Quando eu estiver fraco demais para orar, que ele me fortaleça para lutar de joelhos. Que o nome de Jesus Cristo seja exaltado e honrado. Amém. À medida que este momento de oração e meditação chega ao fim, permita que seu coração permaneça em quietude diante de Deus. Não há pressa. Não há necessidade de carregar preocupações para a noite. Tudo aquilo que pesa em sua mente pode agora ser entregue ao Senhor, que cuida de você com amor perfeito. A palavra de Deus nos lembra, no livro dos Salmos, Salmo 121, versículos 1 e 2, que levantamos nossos olhos para os montes e perguntamos de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o Criador de tudo, e também é o cuidador atento da sua vida. O mesmo Salmo 121, nos versículos 7 e 8, afirma que o Senhor guarda você de todo mal. Ele guarda a sua alma. O Senhor guarda sua saída e sua entrada, desde agora e para sempre. Enquanto você dorme, Deus vela por você. Enquanto seu corpo descansa, o Senhor permanece vigilante. O livro dos Salmos, Salmo 27, versículo 1, declara que o Senhor é a sua luz e a sua salvação, e que não há motivo para temer. O Senhor é a fortaleza da sua vida. De quem você teria medo? Mesmo que dificuldades surjam, mesmo que desafios se apresentem de maneiras inesperadas, você está seguro nas promessas de Deus. Ele é um Deus que nunca perdeu uma batalha, nunca foi derrotado e jamais será vencido. Nada escapa ao seu controle. Nada é maior do que o seu poder. O Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1, ecoa mais uma vez como um convite ao descanso. Não permita que seu coração fique perturbado. Creia em Deus. Confie nele. Apoie-se na sua fidelidade. Permaneça firme, sabendo que Jesus Cristo está com você. O livro dos Salmos, Salmo 147, versículo 3, afirma que Deus cura os quebrantados de coração e cuida de todas as suas feridas. Não existe dor que ele não possa tocar. Não existe ferida que ele não possa restaurar. O livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13, nos lembra que o Senhor segura nossa mão direita e nos diz para não temer, porque é Ele quem nos ajuda. Você não está sozinho.
você não está desamparado. Agora, permita que essas verdades conduzam você ao descanso. Pai amado, entrego a Ti esta noite. Entrego meus pensamentos, minhas emoções e meu coração. Confio que Tu estás no controle de todas as coisas. Descanso na certeza de que Tu cuidas de mim. Obrigado por seres meu refúgio, minha fortaleza e minha paz. Obrigado porque, mesmo quando não entendo, Tu continuas trabalhando a meu favor. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde minha mente e meu coração. Que meu sono seja tranquilo. Que meu descanso seja profundo. Que minha alma encontre repouso em Ti. Que Teus anjos estejam ao meu redor, guardando-me e protegendo-me durante toda esta noite. Eu declaro que estou seguro em Deus. Declaro que minha vida está nas mãos do Senhor. Amanhã será conduzido pela Tua graça, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. A Ti entrego tudo. A Ti confio tudo. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Agora, descanse. A bondade de Deus envolve você. O Senhor vela por seu sono. Sua paz está garantida nele.